Oi, bem-vindos e bem-vindas de volta aqui ao MVCast especial Bastidores MEF. E aí, vocês curtiram esse tempinho aí de intervalo? Estavam comigo hoje de manhã também? Chegaram agora? Me contem nos comentários, eu quero saber. Nossa equipe está aqui para conversar com vocês e para saber aí quais são suas dúvidas, se vocês estão assistindo a gente o dia inteiro, se o povo de ontem está aqui também hoje com a gente, enfim, comentem que a gente quer saber. E se você chegou agora, se você não sabe do que eu estou falando, eu sou Adriele Marquezine, eu sou jornalista especializada em negócios e saúde e eu estou aqui direto na cobertura do MEF, que é um dos principais eventos de saúde e tecnologia do Brasil. E daqui a pouco, às 3h30 da tarde, a plenária do MEF 2024 vai ter um painel exclusivo para discutir a conexão no sistema Unimed. Os painelistas vão explicar sobre a tecnologia que está sendo usada para unir as singulares em um mesmo sistema, com compartilhamento de dados em tempo real e tudo isso para que a experiência do beneficiário seja ainda melhor. E para fazer o esquenta desse bate-papo, eu vou conversar agora com o Dr. Pedro Melo, que é diretor-presidente da Unimed Caruaru. Ele vai ser o mediador do painel. O Dr. Gustavo Ribeiro Neves, que é presidente da Unimed Sorocaba. E o Dr. Newton Nunes Filho, presidente da Unimed Teresina. Obrigada a vocês três pela presença. Obrigado. Bom, então vamos lá. O tempo é curto, as perguntas são longas e a gente tem que ir, o tempo urge. A Unimed está presente em 90% do território nacional. São quase 20 milhões de beneficiários, então a gente está falando aí de quase metade do sistema privado de saúde, né? Muita gente, é um universo enorme. Então, a partir das experiências que vocês vão trazer na plenária, logo mais, como que a gente pode, né? Quando que a gente pode, na verdade, vislumbrar esse universo integrado? Isso é possível? Quem quer começar? Posso começar. Dr. Newton, então, que são três aqui, né, gente? Esse aqui é o Dr. Newton, tá bom? Bom, Adriano, em primeiro lugar, obrigado pelo convite nesse grande evento. O sistema Unimed, ele é um sistema muito amplo e diverso. Tá? Ele é formado de pequenas, médias e grandes cooperativas, todas com gestões independentes, centralizadas na nossa Brasil, né? O Unimed Brasil com sede aqui em São Paulo. E esse começa daí o grande desafio. Como são operadoras de tamanhos variados, têm capacidades variadas de investimento para poder investir em uma tecnologia única para cada um, que cada um faça essa convergência. Mas, por outro lado, nós temos um potencial enorme de fazer isso de uma forma integrada, coletiva. Por quê? Também nós temos um sistema chamado intercâmbio, né, que é próprio do nosso sistema, que é onde clientes lá da minha cidade, né, podem ser tratados em Caruaru, em Sorocaba. E isso, se essas informações elas forem integradas, a gente poderia ter menos desperdício, já ter acesso a essas informações desse histórico de saúde deles lá nas cidades de onde eles vêm. Então, esse é o primeiro potencial. A outra coisa é você convergir tudo para uma base de dados única, facilitando até na velocidade dessas informações. Sim. Tá? Além do que, equipes de gerenciamento de tecnologia também centralizados, que isso é um outro potencial que poderia ter dentro do sistema Unimed. Assim, para falar das coisas mais, digamos assim, operacionais, de ganho de escala que a gente poderia ter, o potencial ele é enorme. Qual é a nossa realidade hoje? Cada Unimed tem seu sistema e cada um resolve de forma independente as suas questões. Sim. Entendeu? Isso traz um custo enorme, redundâncias enormes em termos de sistema e até de recursos, onde poderia ter realmente centralizado tudo, integrado com esses dados, trabalhando de uma forma mais eficiente. Então, assim que eu entendo o primeiro potencial aí que a gente poderia conseguir fazendo essa integração. Perfeito. Fora que o poder de barganha de vocês, né, juntos comprando de diversos fornecedores também seria muito interessante, né? Dr. Pedro. Boa tarde.
agradecer pelo convite, prazer enorme estar aqui ao lado dos colegas Nilton e Gustavo. Eu diria que, para não ser redundante, acho que Nilton fez uma síntese muito bem feita, mas eu diria que a pergunta hoje talvez fosse quando? Ela deixou de ser o se e passou a ser o quando. Eu acho que o que nós temos visto, principalmente depois do episódio da pandemia, a pandemia foi um acelerador de decisões, aquilo que estava só amadurecendo nas nossas cabeças, na cabeça da alta gestão do sistema Unimed e de outros players da saúde, e eles amadureceram de vez na pandemia. E aí a gente passou a pensar agora no quando. E o tempo também mudou, né? O espectro do tempo ele mudou bastante. Acelerou muito. A gente falava em daqui a 10 anos, 20 anos, hoje, principalmente depois que você assiste uma palestra feita do período da manhã sobre inteligência artificial e o potencial dessas novas tecnologias, você começa a acreditar que está muito próximo disso acontecer. E o outro grande causador ou estimulador das grandes decisões é o financeiro, é o econômico, né? Na hora que essa conta começou a ficar muito alta, hoje não se admite mais que você não tenha um mecanismo, um sistema, uma ferramenta para aglutinar essas decisões que servem para 1, 2, 3. Se nós três aqui nos juntarmos e dividirmos, compartilharmos aquilo que é igual para todo mundo, certamente a gente terá uma enorme escala de recursos melhor usados. Perfeito. Mas aí o senhor falou, a pergunta é quando? Aí eu te devolvo, quando? Para ontem. Para ontem, mas esse é ainda um desejo, não é um plano que. Mas é um que desejo tá em curso, que, né? eu entendo que esse desejo deixou de ser uma expectativa e transformou-se numa possibilidade real, ainda não imediata, mas nós estamos. Avançaram. A cada dia você tem novidades dentro do próprio sistema. Isso, Gustavo o Dr. pode Gustavo vai falar contar com mais propriedade sobre isso, mas deixou de ser um desejo. Hoje é uma realidade que não está caminhando na velocidade que a gente gostaria, por N razões, mas está caminhando e a tendência é que isso ganhe velocidade ao longo do tempo. Perfeito. Daqui a pouco, doutor Gustavo, você vai dar mais detalhes do projeto Simbiose, né? A gente já vai explicar para você do que é isso, caso você não saiba. Mas, então, tudo isso que doutor Nito e doutor Pedro falaram, você está um caminhozinho já, inicialmente, já foi percorrido, né? Já deu esse espaço. Eu acho que eu só acrescento o que os dois falaram. Se Pedro falou quando, eu diria, a próxima pergunta é de que forma? Tá? Perfeito. Então, eu acredito que provavelmente, da mesma forma que as Unimedes se criaram, das suas bases e depois que elas se criaram como cooperativas, elas foram unidas por uma marca, Unimed, e depois elas passaram a se relacionar através do intercâmbio, onde há um relacionamento financeiro. O paciente passa na Unimed dele, e a gente tem como uma tabela, um valor a ser pago, quando. Então, eu entendo que esses desenvolvimentos de interligação entre integração tecnológica entre as cooperativas, na minha opinião, elas vão surgir também da base, uma diretriz do topo. Mas eu acho que pensar que elas vão surgir exatamente do topo e virem sendo em cascata, eu pessoalmente acho pouco provável, porque nós vivemos é muito diferente, é um país muito grande, com muitas diferenças, e eu acho que você tentar criar soluções inicialmente regionais e depois elas vão se juntando e amadurecendo até formar de fato uma integração, eu acho que no momento atual é o mais fácil de ser feito. Certo. Essa é a minha opinião.
Então, já vamos aproveitar que você já deu essa introdução e vamos falar sobre o projeto Simbiose, né? Que o projeto Simbiose, ele uniu a Unimed Sorocaba e a Unimed Sudoeste Paulista. É um hub tecnológico, inclusive é feito em parceria com a MV. Isso faz quanto tempo, doutor Gustavo? Olha, o projeto começou em março, desculpe, e nós tivemos já a primeira entrega agora recentemente, onde a integração se deu no hospital. Então, lá são 2 Unimeds, uma de um porte menor, e eles abarcaram toda a tecnologia desenvolvida na Unimed Sorocaba, através do sistema IMV hospitalar e também operadora. Nós começamos pelo hospital. Então, tudo aquilo que era a trajetória de se implantar um sistema num hospital, isso foi feito muito rápido, porque entrou com a base de dados de Sorocaba. Então, todo aquele desenvolvimento também do sistema, como protocolos médicos, prescrições padrões, uma série de melhorias ali no próprio sistema, de customizações, eles passaram a ter acesso de imediato. Então, a Sudoeste Paulista pegou as melhores práticas da Sorocaba. Inclusive, não só melhores práticas, a parte de infraestrutura tecnológica deles também está abarcada conosco. Tá? Então, toda a infraestrutura está conosco. Eles hoje são um braço em termos de tecnologia dentro da Unimed Sorocaba, só que funcionando e olha que nós temos aí uma distância de 200 quilômetros entre as duas cidades, e isso não é nenhum impedimento. Então, o próximo passo é que a gente caminhe para a integração do ponto de vista da operação da operadora. Certo. E aí nós vamos buscar as oportunidades de compartilhamento de serviços, tanto de compartilhamento de serviços que eles nem precisam ter tudo que eles têm hoje em termos de custo administrativo, e também a gente comprar junto, ter práticas com a tecnologia unificada, isso se torna muito mais fácil. Sim. Então, o segundo passo é exatamente virar a operadora, já começou. E esperamos que depois o centro compartilhado de serviços, onde tiver toda a tecnologia unificada, aí nós vamos falar o que nós podemos fazer juntos. Esse é o terceiro passo. Perfeito. E uma pergunta também muito rápida. Por que essas duas singulares se uniram? Por uma questão de confiança e proximidade. O presidente da Unimed de Sudoeste Paulista, está na cidade de Itapeva, é um amigo. E nós tivemos essa iniciativa, conversamos, e essa iniciativa surgiu num dos eventos, inclusive, da AMV, onde o Jefferson Sadossi foi a pessoa que realmente teve a ideia, junto conosco. Não, pessoal, dá para a gente fazer isso para ficar. A nossa ideia era assim: o que eu poderia fazer que ele pudesse adquirir o sistema MV de uma forma mais prática para ele. E aí o Jefferson, não, temos uma solução. E aí, através da ideia do Jefferson, nós passamos a ter um projeto, e esse projeto hoje está desenhado dessa forma. Perfeito. Tá vendo, gente? Tecnologia ela é movida pelo interesse das pessoas, né? Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Muito legal. Doutor Pedro, agora vamos para a Unimed Caruaru, né? Vocês são a maior cooperativa médica do Agreste Pernambucano e também estão bem adiantados no processo de transformação digital, né? Vocês já reduziram em 90% o uso de papel, que é muita coisa. Quais foram as principais conquistas para a gestão nesse processo de transformação digital? Olha, tem um slide que eu assisti numa palestra há muito tempo atrás, que hoje o professor Fábio apresentou ele aí, que eu gosto muito. É um que diz que o dado se transforma numa informação que lhe dá o conhecimento para você decidir com sabedoria. Certo. Eu acho que essa jornada digital para nós gestores, ela é uma síntese disso. Ela nos dá a condição de, com sabedoria, sermos mais assertivos nas nossas decisões. A proximidade da Unimed Caruaru com a capital, o Recife, ela é, hoje bem menos, mas sempre foi, um grande entrave no desenvolvimento da medicina em Caruaru. Pela proximidade, existia um certo estigma da medicina do interior, nós estamos falando de 120 quilômetros apenas de distância, da medicina da capital.
E aí nós decidimos investir e investimos bastante nos nossos recursos próprios. Quando esse investimento ficou robusto, a gestão ela teve inexoravelmente de mudar e passar a ser profissionalizada, estudar, fazer curso, treinamentos. E aí a informatização, a parte tecnológica, ela veio exatamente nesse bojo. Quando nós fizemos a mentoria com a Fundação Dom Cabral, quando a gente começou a discutir aonde nós queremos chegar em 2030, que é se transformar no maior complexo hospitalar do interior. Nós somos o segundo polo médico. Então a tecnologia ela ajudou a organizar aquilo que era gigante e vivia desorganizado. Então hoje a gente tem absoluta certeza de que sem a tecnologia a gente não conseguiria, primeiro ponto. E aí veio a ambição, e aí nesse caso uma inveja branca muito boa, que era de ser igual ou melhor do que o melhor que tivesse no estado. Então quando a Unimed Recife passou para a RIM7 e teve uma festa, a gente começou a dizer, tá, e por que não? E também aí quero. a Unimed se juntou nessa época com a MV e começamos a discutir por onde começar. E a gente tinha que ter uma decisão que causasse impacto naqueles que não acreditavam, naqueles menos crédulos. E o Zero Paper, né? Vamos transformar o hospital digital e tirar o papel. Isso foi uma guerra, foi uma revolução dentro do hospital. Um dia nós decidimos que a partir daquele dia não ia ter mais papel. E aí os médicos chegaram para trabalhar e nas gavetas de todos os consultórios, de todos os setores do hospital, não tinha mais papel. Meu Deus, imagina só. E aí a gente tinha uma contingência que era, essa contingência não deve ser usada. E aí a cultura começou a fazer parte das pessoas, e isso no dia a dia. Então hoje eu posso lhe dizer que nós estamos caminhando a passos largos para ir para o RIMS, né? Nós somos RIMS 6, vamos brigar aí. E cada vez mais essa tecnologia ela faz parte do dia a dia da empresa em todos os setores, né? Hoje você não tem mais um setor que não esteja integrado nessa nova realidade. Então eu diria que eu não consigo enxergar uma unidade hoje de saúde sem o recurso da tecnologia. Perfeito. Dr. Newton, agora é com você, né? Eu também queria que você contasse as principais inovações tecnológicas da Unimed Teresina, que eu sei que vocês também estão avançados nesse processo. E adicionar uma pergunta. Qual inovação que ainda não chegou, que você não vê a hora que chegue? Bom, eu comecei lá como diretor em 2018. Você tem uma ideia, quando a gente chegou até contratos normais, contratos com prestador, a gente assinava no papel. Então, todo dia na minha mesa eu tinha assim, um calhamaço de contrato que eu olhava de folha por folha e assinava na caneta de um por um, em 2018. Nossa, hoje, ontem, né? a gente assina o contrato aqui no celular. Ali sentado, eu assino o contrato com cliques na tela do celular. Acabei de assinar um ali quando a gente estava esperando. Exatamente. Então, assim, ocorreu uma transformação digital nesse sentido, né? Inegável, brutal. Então, hoje nós temos, além de todos os processos digitalizados, informação através de BIs, né? Eu tenho tanto dado hoje que eu não consigo nem ver os dados que eu tenho de tanta coisa que já colocado, que era uma realidade totalmente diferente quando eu cheguei lá. Sim. Então hoje eu tenho um dado de várias áreas, né? Comercial, financeiro, vendas, que a gente consegue hoje avaliar isso para transformar nas decisões. Então, isso foi uma coisa que também ao longo desses anos a gente conseguiu colocar. Todas as outras coisas de telemedicina, aplicativo, a gente usa o Global Health, que é aqui da MV, que é uma parte da jornada digital do cliente, desde a marcação de consulta, né, até nos próprios consultórios. Então, tudo fica lá no prontuário. Eu tenho o meu prontuário aqui no Global Health, então, quando eu quero consultar algum exame que eu fiz, olha lá, está lá o resultado. Isso é uma coisa muito bacana, que também nós temos. Eu sei também que lá em Sorocaba tem.
Então, essa parte toda foi feita nesses últimos anos. Nossa, foi uma grande revolução em curto espaço de tempo. Em curto tempo. Com uma pandemia no meio, né? E uma pandemia no meio ainda disso. Todos os nossos recursos próprios também, eles são integrados através do sistema MV. Então, certo. Tudo que é feito na nossa rede própria, todos os prontuários, eles ficam se conectados e ficam na mesma base de dados. Então, também essa parte. A gente está colocando um projeto também que é do Clink, que também que é uma outra ferramenta da MV, para que a gente integre também essa jornada no consultório do médico. Certo. Né? O que eu não tenho ainda que eu gostaria de ter? Primeiro que eu não tenho essa jornada do cliente ainda toda digitalizada. Desde quando ele pensar em fazer alguma consulta, algum procedimento, ele, num clique, ele conseguir marcar na minha rede, porque eu tenho rede própria e tenho rede prestadora. Sim. Que é um caso um pouco até diferente das duas Unimedes aqui, porque eu tenho uma rede prestadora também muito grande. Então, eu não tenho... é como se eu tivesse dois sistemas. Entendi. O meu próprio, onde eu tenho tudo centralizado, mas a minha rede prestadora, se algum cliente meu fizer exame em alguma clínica, outra de um terceiro, eu não tenho aquilo ainda comigo de uma forma centralizada. Então, um desejo era ter toda essa jornada do cliente centralizada de forma digital. Então, quando eu chegar nesse ponto, esse é um dos objetivos, né? O outro é que meu serviço próprio atinja pelo menos o que o doutor Pedro aqui já atingiu e Gustavo já está mais ainda, que é um RINS 6. A gente entrou no programa novo da RINS esse ano e a nossa meta é a gente conseguir pegar pelo menos a RINS 6. A gente já tem uma análise prévia que o nosso hospital hoje seria um RINS 5, né? Que é uma classificação que vai até 7. Sim. Então, assim, já está com um bom grau de transformação digital, mas a gente quer chegar também no sem papel. Né? Então, esse é um dos objetivos também que eu pretendo fazer até o final aqui dessa gestão. Então, assim, do ponto de vista prático mesmo, meus dois objetivos hoje, do ponto de vista de tecnologia, são esses. Perfeito. Então, se eu conseguir chegar nisso, eu já me dou por satisfeito. Estou. Então, um dia o médico da Unimed Teresina vai chegar e vai acontecer a mesma coisa que o médico da Unimed Caruaru não vai ter papel na gaveta dele. Com certeza. Legal. Vou chegar nesse dia. Ótimo. Gente, tempo curto, mas foi um papo ótimo. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço demais aqui a participação no MVCast. E você que está acompanhando a gente, fica aí, não sai, que já já eu volto. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado.